dizer e reforçar aquilo. Ontem, na oportunidade que eu estive em Brasília, conversando com os nossos representantes, nossos parlamentares, também levei uma mensagem do nosso posicionamento como federação com relação à importância das reformas, tanto administrativa, tributária, política, porque passamos por um momento de grandes definições. E tive o prazer de falar ao ministro Tarcísio, na oportunidade, de que o Brasil é um país de grandes oportunidades. Precisamos ter algumas reformas para ter segurança jurídica para os investidores que aqui queiram colocar seu dinheiro. Então, eu acho que essa reflexão pelo momento e pela importância de nós fazermos a reforma tributária e a conscientização do que os impostos nossos produtos é algo que nós temos que refletir, temos que repensar. E devolvo a palavra para o nosso anfitrião Bruno, para que dê condição dos trabalhos. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Bom, deputados, muito obrigado pela presença, por virem ouvir essa história que a gente quer contar aqui. Contextualizando para vocês, para quem está assistindo, e esse vídeo fica nos nossos arquivos aí, no YouTube do CEGESC também. O Feirão do Imposto, ele é uma ação criada justamente em 2002, em Joinville, para conscientizar a população da carga tributária. Ninguém tinha noção do peso dos tributos, ainda não tem, mas as pessoas acham que quem paga os impostos são as empresas, mas quem paga os impostos é quem compra todo dia, né? Então esse peso está na carga de todo mundo. E o Feirão do Imposto justamente nasceu em 2002 lá em Joinville para conscientizar as pessoas. Isso tomou corpo, de Joinville ele veio para o estado todo, através do movimento de jovens empreendedores, ganhou um corpo maior que foi para a CONAGE, para a Confederação Nacional de Jovens Empresários, e hoje em dia quem toca o Feirão do Imposto, né, quem centraliza a sua organização, e fica lá na CONAGE, lá em Brasília, dentro da diretoria. Né? E cada vez mais cresce esse movimento, e o desafio, obviamente, é sempre criar novas formas de se falar do peso da carga tributária. Esse momento ele é muito oportuno, porque justamente nós temos uma discussão sobre a reforma tributária, mas para o jovem empreendedor, né, reformar não é só reformar, é justamente precisamos de uma menor carga tributária e da simplificação do processo, né, de recolher os tributos. Somos o país que tem a maior complexidade de tributos e aonde as empresas levam mais tempo para conseguir recolher e identificar lá a soma dos seus impostos e conseguir recolher. E os jovens empreendedores passam por uma dificuldade maior, porque eles são jovens, as empresas são jovens e a complexidade atrapalha muito no processo de desenvolvimento das empresas. Né? O resultado disso, maior, não é que ele quebra mais cabeça, é que o jovem se mantém muito mais informal. E isso, obviamente, gera uma distorção grande no sistema. E por ele não estar no sistema, aquele capital não está no sistema também, e isso gera outras deformidades, e aí é uma bola de neve muito grande. E através do CEGESC, que hoje, Gilson e Bruno, nós temos 80 núcleos de jovens empreendedores no estado de São Paulo. São 80 núcleos de jovens líderes dentro das suas cidades, falando de como desenvolver suas empresas, como se desenvolver como pessoa, e obviamente que a complexidade de empreender é um dos principais assuntos.
Hoje, cerca de 1.700 jovens participam dessa rede, que integram as associações empresariais. Então, são 148 associações empresariais no estado de Santa Catarina. Esses 80 núcleos estão dentro dessas associações, num contexto de 34.500 empresas associadas nesse grande sistema. E o Feirão do Imposto, obviamente, tem um desafio grande de como que a gente vai falar todo ano sobre isso sem parecer chato, porque é um assunto chato, né? No mundo fora, falar de impostos, falar de burocracia é um assunto chato. Como que a gente fala todo ano sobre impostos de uma maneira que a gente consiga chamar a atenção das pessoas e não vire paisagem, né? Não vire paisagem. Por exemplo, uma das vitórias do Feirão do Imposto ao longo desses anos foi justamente, nas notinhas fiscais aparecem lá a carga tributária, né? A carga tributária média dentro daqueles produtos que você comprou. Isso foi um projeto que saiu do Feirão do Imposto, virou uma proposta de lei e virou uma lei federal em função de um movimento que nasceu dentro da CONAGE, dentro do Feirão do Imposto. Mas a gente, todo ano, tem o desafio de impactar e falar justamente de carga tributária. O tema é esse, reforma tributária. E está pesado para todo mundo, pesado para os jovens. Como que a gente vai fazer isso? E é nesse momento que entra esse fera que nós temos aqui, nosso diretor de assuntos tributários, que teve a missão desse ano de como que a gente vai tocar o Feirão do Imposto, o que a gente vai trazer de diferente que possa impactar e que possa mostrar o tamanho do quanto que isso é relevante na vida dos jovens empreendedores. E aí agora ele vem contar essa historinha para vocês. Essa ação está acontecendo aqui de maneira formal, é uma entrega formal para os nossos deputados, mostrando esse símbolo que a gente vai entregar e entregar em breve para vocês, mas esse material vai para a mão dos nossos deputados lá em Brasília. Então ele vai para lá justamente para ajudar também a gente contar essa historinha. Então, para os deputados da bancada e mais outros stakeholders do processo da reforma e desse processo de discussão política irão receber também esse nosso símbolo, que agora o Gustavo vai contar o que significa esse jipe em cima da mesa aí, que já gerou curiosidade. Então, obrigado, presidente Bruno. Agradeço novamente a presença de todos, né, presidente Sérgio, Gilson Marques, Bruno Souza, pela presença. Por que criamos essa ação, né? O que significa o JIP? Né? Como o Bruno ele muito bem falou, o Feirão do Imposto ele vem com a ação de conscientizar a alta carga tributária. Mas, muita gente já está consciente, muita gente já está insatisfeita com a alta carga tributária, a própria população já está insatisfeita. O que mais poderíamos fazer? Né? Então, vivemos em um momento onde que se fala muito de uma reforma tributária. Mas qual que é a reforma tributária ideal? Né? O que a gente precisa alcançar? Então, a gente, discutindo muito entre os coordenadores e líderes do projeto do Feirão do Imposto, entre várias cidades, a gente consensou que seria uma reforma tributária que traria a redução da carga tributária e a complexidade. Então, nós precisávamos fazer um evento durante uma pandemia. Como que a gente iria reunir a população, como que a gente iria reunir as pessoas, né, para tratar sobre esse tema tão relevante e realmente mobilizar essas pessoas. Então, essa foi a minha dificuldade esse ano, eu não pude fugir da missão, né? Então, eu vou explicar um pouco mais da história, né? Então, o tema do JIP Willis, né, a gente pode verificar aqui no site que depois, com a entrega do jipinho, tem um QR Code que vai levar diretamente para o site e também com o ofício. Tá? Então, se nosso código fiscal e tributário fosse um carro, ele seria um Jeep Willys, velho e beberrão. E agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o Jeep Willys. O famoso Jeep Willys ele foi eleito carro do ano em 1966. Tá? E nesse mesmo ano entrava em vigor o Código Tributário Nacional. Então, daquela época para cá,
pouca coisa mudou e a nossa legislação tributária e parte fiscal ela tem se atualizado, mas não de forma efetiva. A gente precisa reduzir esse emaranhado de leis e burocracias que nós temos na nossa tributação brasileira. Então, segundo o ranking internacional, o Tax Complexity Project, criado por 2 universidades alemãs, a NMJ de Munique e de Paderborn, o Brasil é o país com a maior complexidade tributária no mundo, né? Então, precisávamos falar sobre isso. Mas, ok, como é que chegamos no JIP, né? Então, como nós não podíamos realizar ações presenciais por conta de aglomeração, por exemplo, desconto na bomba de gasolina, que ia causar filas quilométricas, ações em shopping abordando pessoas, como é que vai ficar a questão da máscara, distanciamento e tudo mais, a gente precisou criar uma ação online. Como que seria essa ação online, né? A pessoa, ela tinha seu smartphone, seja, ou até um tablet, né, que poderia ter acesso à internet, fazer o download do aplicativo, iniciava uma pedalada, né, ciclismo, né, pedalada de ciclismo, e percorria a distância que conseguisse. Então, nós conseguimos, nessa primeira edição do evento, alcançar mais de 100 participantes e registrar 1.299 quilômetros percorridos no aplicativo Strava, entre 16 de maio e 22 de maio. Então, uma semana de evento, a gente alcançou 1.299 quilômetros, certo? E a gente pensou, né, finalizando o evento, ok, 1.299 quilômetros foi legal, geralmente todo ano, oferando imposto, a gente alcança mais de 100 cidades, mais de 1 milhão de pessoas impactadas. Será que na segunda edição a gente consegue mais? Com certeza que sim. Mas não vamos parar por aí, né? A gente precisa realmente discutir a reforma tributária. Então, como a gasolina ela tem um peso muito grande na carga tributária, a gente precisava apontar isso também, né? Então, a gente precisava escolher o automóvel para converter esses 1.299 km rodados. Então, como que a gente poderia escolher um automóvel, um veículo automotor, sem eleger de alguma forma, como é que eu posso dizer? Tendenciosa, exatamente. Então, a gente analisou o Código Tributário Nacional, né, 1966, geralmente o carro do ano daquele ano faz uns 3 km por litro. Ok, vamos pegar o Código Tributário Nacional, carro do ano, Jeep Willys. Então, com isso, a gente consegue fazer uma analogia. É um carro beberrão e antigo. Então, por conta disso que a gente acabou elegendo esse carro. E deu uma casualidade bem boa, porque o nosso Código Tributário também é velho e também é beberrão. Então, exatamente por isso, o nosso Código Tributário não pode ser um carro antigo, né? Então, a gente vem, mediante hoje, né, nessa live, nessa reunião híbrida, a gente entregar realmente esse JIP, simbolizando o nosso Código Tributário Nacional e entregando o ofício que a gente realmente precisa apoiar uma reforma tributária mais justa, tá, para os nossos empreendedores. Nós temos, como já falei, ali um dos piores cenários possíveis para ter empresa. Então, o brasileiro é um guerreiro para conseguir trabalhar e gerar esse pilar econômico. Então, a gente realmente precisa de atenção, não somente como empresários, mas a população. A população também está cansada da alta carga tributária. Então, mediante essa ação, a gente vem entregar hoje esse JIP. Não obstante, eu também preciso falar dos nossos patrocinadores que acabaram contribuindo também com essa ação. Então, a InvestSmart, que está presente o Juan, a Suprema Contabilidade, em nome do Veríssimo, também aqui presente, e a Matos, Maier, Dalcalen e Advogados Associados, tá, que estão presentes também online pelo YouTube. E também, não poderia deixar de citar também a FAC 3D, que esse JIP é uma inovação, foi impresso em 3D e colado em acrílico. Então, o JIP geralmente, que é um material mais tradicional, ele foi inovado, né? Então a gente precisa também inovar nossa reforma tributária. E agradecer também a Escurra, né, que ajudou a gente também na parte de desenvolvimento da ideia, né, seja de
como criar QR Code, desenvolvimento artístico, de ideias para lapidar o site e tudo mais. E a Convise também, que vem do Ivandro, que foi o fundador do Feira Uniposto, né, um dos idealizadores. Então, agradecer a todos também que, ao longo desses 6 meses de projeto, estiveram escutando o Gustavo, né, pedindo para participar, para pedalar, para apoiar, patrocinar, falar sobre, estar assistindo, estar presente. Então, agradeço imensamente e agora deixo o presidente Saldívia conduzir. Isso. Na verdade, agora a ideia é passar a fala dos nossos deputados. E só para arredondar, então essa é a conta, né? O símbolo há quanto tempo a gente tem esse código tributário vai ser entregue em mãos para vocês hoje e da mesma forma vai para a nossa bancada lá em Brasília e representa isso, nosso desejo e a nossa dedicação em deixar um símbolo de que o jovem está preocupado, está olhando para isso e precisa repercutir isso. Precisamos do apoio e queremos dar o apoio. Então, esse movimento vem nesse sentido de ser um suporte de pressão também popular e da sociedade civil organizada para essa reforma que precisa acontecer. Então, mais uma contribuição. Nós iríamos citar os 1.299 quilômetros somente, né, fazendo a conversão de 3 km por litro, mas é muito importante também a gente ter uma atenção para o impostômetro, certo? Então, hoje atualizado, nós já pagamos, nós brasileiros, desde 1º de janeiro, 1 trilhão e 808 bilhões. E lá vai impostos, né? Então, se a gente colocar o nosso Jeep ali fazendo 3 km por litro, e colocando 1 trilhão e 808 bilhões de quilômetros, como é que a gente vai conseguir ter tanta gasolina, gente? Então, esse que é a nossa chamada de atenção, pessoal. Vou transferir a palavra, então. Agora passar a palavra para os nossos deputados aí, depois que eles ouviram a história do Jeepinho aí, como está a visão de vocês também, enquanto esse movimento todo da reforma e estamos aqui à disposição para ser suporte também. Os dois. Para aí. É você que manda, hein? Bruno, por favor. Maravilha, então. Quer dizer, maravilha não, né? Muito ruim esse código tributário. Mas, enfim. Gente, eu tenho um provérbio árabe que eu vivo repetindo, que é muito difícil ensinar para um peixe o que é a água. Porque o peixe se acostuma com a água e aí ele não consegue mais perceber aquilo. Ele começa a acreditar que aquilo é parte da natureza. Às vezes eu penso se nós não somos aqui no Brasil um pouco como um peixe que se acostumou com a água. Porque nós vivemos no pior código tributário do planeta, segundo alguns estudos, são 1.500 horas, segundo outros, são 1.900 horas para calcular e pagar impostos. O segundo colocado é a Bolívia. A Bolívia, gente, sabe? A Bolívia. A Bolívia não é de pouco, não. A Bolívia é cerca de 900 horas, mais ou menos, para calcular e pagar impostos. Então a Bolívia está 600 horas na nossa frente. Sabe o que é isso? Isso é custo Brasil. Isso é improdutividade. Isso significa que nós somos menos competitivos. E a situação é alarmante, porque além de nós estarmos acostumados, ao que parece, nós realmente não sabemos muitas vezes. O IBPT tem um estudo que mostra que 100 mil quartos brasileiros acreditam que não pagam impostos. Ou seja, isso é grave. Justamente porque provavelmente são aqueles que mais pagam impostos. Porque a carga tributária no Brasil, ainda, para piorar, é regressiva. Ela atinge mais quem pode menos. Se nós formos falar de ICMS, por exemplo, que é o maior imposto do Brasil em termos absolutos, quem paga mais é o mais pobre, porque está sobre a gasolina, o alimento, a energia. Um cidadão que ganha cerca de R$2.000 por mês, ele contribui com cerca de 14,7% da sua renda para pagar ICMS. Quem ganha 6 mil, contribui 7,8%. Ou seja, quem ganha menos acaba pagando mais. E muito provavelmente, talvez sejam essas pessoas que acham que não pagam impostos, porque não fazem a declaração de imposto de renda. Muitas vezes é uma das causas por que muitos pensam isso. Então, além de afetar o nosso custo Brasil, além de afetar quem pode mais, ter uma carga regressiva, além de nos tornar improdutivos, muitas vezes nós nem sabemos que o problema existe. E aí eu fico pensando, né?
Isso é um baita de problema. Porque esse não saber. Porque se a gente soubesse, se a gente tivesse noção de que é lá fora, um país decente, que gasta 200 horas para calcular impostos, e entender que o que nós estamos vendo aqui é uma inflexão, é algo totalmente fora do padrão, eu acredito que nós sairíamos às ruas agora para fazer protestos e realmente em uma manifestação para que se aprovasse agora uma reforma tributária. E a gente não faz. E o Brasil é um país que ele é muito especialista em pegar a 30ª prioridade e trazer para frente. E esquecer a prioridade talvez zero, que é a nossa reforma tributária, e deixar lá os corredores, paradas, sempre sem ninguém para liderar, de fato, fazer isso acontecer. E aí deixa que os anos vão passando. E é muito triste, porque o Brasil está vivendo esta década, uma década muito definitiva. Nós estamos num momento, por conta de uma conjugação de fatores macroeconômicos, demografia e baixa produtividade, nós provavelmente vamos terminar a década crescendo 0,5% ao ano, mais ou menos, quando muito, um pouquinho mais. E a boa notícia, espera, eu não sou pessimista, eu falei isso na audição do CGS, eu não sou pessimista, eu sou preocupado. Eu vejo o problema, reconheço, como vocês estão vendo, mas acredito que tem solução. A boa notícia é que se nós conseguirmos fazer coisas muito simples, nós iremos conseguir ganhos enormes. Por exemplo, só a PEC 45 que está no Senado tramitando, só a aprovação dela, que é a proposta do API, só a aprovação dela nos traria um crescimento estimado de cerca de 20% em 15 anos. 20% em uma PEC, uma proposta, 300 mil empregos por ano. Isso é muita coisa, gente. Para um país que dificilmente vai crescer mais de 1%, conseguir 0,5% ao ano, é muita coisa. É muita coisa. Mas eu sei que a gente sempre, quando fala imposto, fala sobre reforma, a gente fala do imposto em si. Mas eu queria, se me permitem, trazer uma contribuição um pouco diferente aqui. A minha perspectiva, pelo menos, o meu temperinho nesse debate, né? Porque imposto, ele não é causa, ele é consequência. E eu acho que, eu sei que falar sobre isso, às vezes talvez seja muito, é um país que muitas pessoas acham que a gente não paga imposto. Mas a gente precisa liderar esse debate. O imposto é causa, não é consequência. O imposto é consequência, não é causa. Ontem eu estava fazendo um ao vivo, em nome do IFL Brasil, com o Guilherme Benchimol, e ele me contava uma história. Ele dizia que aos 8 anos ele falou para a filha dele, quando ela tivesse 12 anos, ele iria contar o segredo da vida para ela. E ela aguardou ansiosamente até os 12 anos, até que recentemente ela fez 12 anos. E aí, no jantar, ela cobrou: pai, qual é o segredo da vida então? Então tá bom, filha. Filha, eu preciso lhe contar que a vaca não dá leite. Minha filha, como assim? Isso mesmo, minha filha. A vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite. O Estado não dá nada. Ele precisa tirar de algum lugar. Não nasce magicamente aquilo que a gente pede, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente exige. Não nasce magicamente. Vem da despesa pública, precisa vir de algum lugar. E aqui no Brasil, em algum momento da nossa história, nós descolamos o debate sobre tributação de despesa pública. Mas são faces da mesma moeda. Nós esquecemos de discutir isso. Se gastamos mais, iremos precisar de mais impostos. Não existe mágica, não existe matemática. Nós precisamos tirar de algum lugar. E aqui a gente não fala sobre isso, sobre despesa pública. O resultado, desde 1900, todo governo que se sucedeu entregou o seu gasto público maior para quem veio. Nenhum governo conseguiu reduzir a despesa pública desde 1900. Todo governante entregou um Estado maior, mais custoso, gastando mais. Resultado, nossa carga tributária só cresceu. Desde a redemocratização, 1980, desde a Constituição de 88, nós temos um crescimento da despesa pública de 6% ao ano, acima da inflação. Ou seja, gente, essa conta chega. Se nós não falarmos sobre gasto público, não tem mágica. A gente precisa falar sobre gasto público. Nós estamos conseguindo realmente falar sobre isso, discutir, e não é tudo. Nós aumentamos muito o nosso gasto público, como
falei, só de 88 para cá, 6% ao ano acima da inflação, e não temos conseguido nenhum ganho substancial e social com isso. Não temos conseguido. Então, está na hora de falar sobre nosso gasto público, o tamanho do nosso gasto público. E isso a gente não fala, o que para mim é muito triste. Gasto público vai ser sempre igual à tributação, no presente ou no futuro. Porque às vezes o Estado se endivida para não aumentar a tributação presente, mas lá na frente ele vai cobrar. Endividamento é imposto futuro. A gente tem que falar sobre isso, principalmente porque não existe na história do século XX país que alcançou a prosperidade da sua população com uma carga tributária de 35%, 34%, como nós estamos. Não existe. Ou o Brasil vai precisar revolucionar toda a ciência macroeconômica e mostrar que dá para chegar à prosperidade de uma carga tributária dessa, ou nós vamos reduzir nossa carga tributária se quisermos ser um país próspero. Eu, como sou um pouquinho cético e pé no chão, eu acredito que a gente não vai conseguir revolucionar a ciência econômica. Então, eu parto sempre do pressuposto que nós precisamos reduzir a nossa carga tributária. Mas, para reduzir a carga tributária, precisamos falar sobre despesa pública. Precisamos dar um jeito de limitar a nossa despesa pública. Precisamos respeitar teto de gastos, o que está sendo ameaçado recentemente. Precisamos discutir como diminuir o peso do Estado a longo prazo. Ou então, nós não teremos como ter um Estado com uma tributação menor, porque a tributação é proporcional ao tipo de Estado que nós escolhemos. Perfeito. Obrigado, deputado. Gilson. Eu fico muito feliz de ouvir o Bruno falando, porque deveria ele estar lá falando isso no Congresso, junto com os poucos. Precisaria. Junto com os poucos, assim como vocês, sabe? Mais pessoas aqui ficam estimuladas a se candidatar no que vem. Mas eu queria acrescentar alguns dados além dos que foi dito. O Brasil é o primeiro, que não é nada orgulhoso, em dificuldade de se apurar tributos. E ele está na posição 14 dos países que mais arrecada. A Dinamarca, por exemplo, está lá em primeiro, em torno de 45%. Parece não preocupante. Porém, dos 30 países que mais arrecadam, o Brasil está na rabeira. É o último em que devolve em benefício, produto e serviço. Ou seja, nós temos a maior dificuldade, a 14ª maior arrecadação e a pior também devolução. Eu tenho um sonho de que quando você compra um produto ou um serviço, ou melhor ainda, quando você vai ter um serviço do Estado, assim como tem a informação de quanto você pagou, quanto que custou unitariamente aquele serviço público. Para a pessoa ter consciência de que o quanto ela está pagando. Não é de graça. Porque não é de graça e as pessoas acham que é de graça. E aí eu vou pegar um gancho para fazer um enfoque diferente, porque você ficou falando sobre a dificuldade de passar isso para as pessoas, para que elas entendam. E aí eu vou citar aqui 3 autores que eu gosto da forma que eles explicam. O primeiro, o Hasley, ele tem um livro chamado Economia em uma Só Lição, e ele explica que o Estado ele nunca vai te entregar mais do que arrancou de ti. E ele só tem uma forma de arrecadar, que é roubando, espoliando, fazendo uma pilhagem da população inteira. Ok? Quando eu vou explicar para uma turma de primário como funciona a política, é a arte de recolher o dinheiro de maneira forçada de todo mundo. Você bota uma grande sacola na mesa, fica com 70%, que é isso que custa para a própria manutenção, e dos 30% que sobra, você escolhe para quem vai mandar e para onde é esse lugar. Então, o sistema é ruim. Então, primeiro, o Estado não entrega mais do que ele tira. E para você entregar para alguém, você antes tem que tirar de uma outra pessoa. Ponto. O segundo ensinamento é de Bastiat. Ele diz que o Estado é a grande ilusão em que todo mundo quer viver às custas de todos. Ou seja, você quer ficar e ser beneficiado, seja por não pagar alguma coisa, seja por receber algo que o outro pagou.
Juntando isso com a primeira lição, a gente chega numa conclusão simples de que você não vai receber nem mais do que pagou, e segundo, um percentual muito, muito pequeno, e que, principalmente no Brasil, a regra é que você não receba, ou receba um serviço muito ruim. E o terceiro ensinamento é de um autor que eu gosto, que chama Rothbard. Ele explica o seguinte, de que é uma ilusão achar que um político seja alguém iluminado, seja alguém que seja um arquiteto super inteligente, que vai saber melhor do que você o que fazer com o seu próprio dinheiro. Porque, na verdade, o político ele é um terceiro, um intermediador, que cobra de você, sem que você escolha, para comprar um produto ou um serviço para você mesmo. Mas veja só, se isso é uma verdade, de que é possível ter algum iluminado para comprar produtos e serviços para você, e isso alguns veem que é uma vantagem, porque afinal de contas você não tem capacidade de comprar sozinho, essa é a desculpa, por isso então tem que ter um político para fazer por você. Como você tem a capacidade de escolher esse político, então? É uma hipocrisia. O que eu estou querendo dizer é de que o custo da manutenção desse sistema não justifica a existência. E quem é prejudicado é os que têm maior dificuldade financeira. Mais da metade de toda a arrecadação do país é feita por quem ganha menos de 3 salários mínimos. É uma ilusão vender a ideia de que os serviços, os produtos, não chegariam nos pobres se não houvesse tributos. Porque com tributos não chega. E é eles que pagam, em sua maioria. Então é isso que a gente precisa explicar um por um, com calma. Na verdade, é o Estado, é os políticos que fazem com que a desigualdade, que façam uma exclusão social, como você mencionou, dificultando o acesso ao empreendedorismo, porque eles não têm como entender e certamente em algum momento eles vão estar na ilegalidade, na irregularidade, porque é impossível você respeitar isso tudo. Para você ter ideia, de 88 para cá foram criadas novas 6 milhões de regras. É impossível, o que também é uma incongruência, porque tem um princípio jurídico que você não pode alegar ignorância para desrespeitar a lei. Mas quem conhece essas 6 milhões de regras? E nem tanto na alteração ainda, né? E se o político e se as pessoas reconhecessem a própria ignorância, e isso é um sinal de inteligência, melhor seria para nós. Porque aí eles não iam meter o bedelho para achar o que precisa ou não ser feito com o seu dinheiro. E aí eu vou puxar mais um ensinamento que é de Thomas Sowell, ele diz o seguinte, de que quando você vai comprar alguma coisa ou administrar algo e o dinheiro não é teu, você é mais arrojado. Você corre mais risco. Porque o seu patrimônio, o seu status, a sua pele não está em jogo. Você arrisca muito mais. Hoje, por exemplo, para vocês terem ideia, teve uma votação de manhã onde foi autorizado na CCJ a doação de 20 caminhões para o Paraguai, sem qualquer contrapartida. Hoje à tarde está sendo votado também na CCJ, no mesmo órgão do Congresso, uma postergação do pagamento dos precatórios pelo governo, sob a justificativa de que não tem dinheiro. Mas faz sentido. E o problema é esse. As pessoas acham que no governo o dinheiro dá em árvore. Nós somos empreendedores, eu tenho empresa. Quando uma barraca de cachorro-quente vai montar o negócio dela, presidente, ela calcula quanto que é a salsicha, quanto que é o molho, qual é o melhor lugar para ela colocar, quanto que ela vai gastar de funcionário. Por mais simples que seja, no governo ninguém pergunta. Eu tenho um mantra no meu mandato, que eu repito sempre, que se nós tivéssemos políticos que fizessem
4 perguntas, quando fossem tomar qualquer atitude, nós não estaríamos nessa situação que estamos hoje. Que são, primeiro, quanto custa? Segundo, quem vai pagar? Terceiro, se quem vai pagar concordou com aquele pagamento. E quarto, se aquela atitude, aquela lei, aquela política pública beneficia ele mesmo ou a população que ele representa. Tão simples, tão fácil. Então, isso tudo é para que nós nos indignemos, entendemos que nós somos roubados. Porque se nós pagamos e não temos nada em troca por alguém que a gente não concorda e presta um serviço que a gente nunca recebe, e esse valor sobe a cada dia mais, a gente precisa se indignar. E a carga tributária global, ela precisa ser reduzida, porque não importa quem paga menos ou mais no curto prazo. O longo prazo é um custo que fica para a sociedade, que retira dinheiro de investimento, de poupança e vai para um sistema parasitário, que não produz nada e que cresce cada vez mais, como disse o Bruno. E deveria ser ao contrário. E é uma oportunidade, quem sabe, de fazer isso na marra, Bruno. Porque nós poderíamos diminuir a carga tributária, inclusive, e fazer com que o Estado apertasse o cinto. Porque se nós damos cada vez mais dinheiro ou mantemos o mesmo, qual é o estímulo deles reduzirem a despesa? Fazer economia. No ano que vem é 30 caminhões. No ano que vem é 30 caminhões. Então, é esse o recado. Parabéns pelo evento. Parabéns, presidente, por ter ficado aqui nos escutado. Pude perceber que, apesar do seu compromisso, você ficou aqui nos escutando. Agradeço imensamente, agradeço o Bruno, agradeço a organização pelo empenho de vocês. E fico muito temeroso, porque no cálculo de vocês do Jeep Willis, a gente ainda poderia colocar outras despesas. Porque tem muita outra coisa para chegar nesse carro que foi pago, para que o carro seja... para que o carro ande, etc. Eu costumo dizer que o Estado, pessoal, tem a hegemonia da nossa vida. Você casa, precisa do Estado, e paga. Se você separa, você precisa do Estado. Se tu não quer casar, ele te casa também, porque é o Estado. Para você empreender, você precisa do Estado. Para você fechar, você precisa do Estado. Precisa pagar também, que é muito difícil. Então, é um sistema maluco, e que, infelizmente, a gente tem que sobreviver. E é sobreviver em um mundo quase que masoquista, que é ser empreendedor. Então, se vocês querem level hard do masoquismo, ano que vem tem uma janela nova, como eu disse, vocês ficam de perto também. Estamos com o processo seletivo aberto, senão bem-vindos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jesus. Sérgio. Bom, eu queria aproveitar essa oportunidade e dizer que fiquei em respeito aos deputados, ao deputado Gilson, ao deputado Bruno, porque eles são os nossos representantes. Eles são as pessoas que nos trazem a esperança de uma mudança. E eu fico satisfeito com essa visão aqui colocada pelos dois, da importância que nós temos da redução da carga tributária. De fato, como o deputado Bruno falou, gastamos por volta de mais de 1.500 horas mês, somos um dos países que mais gastam para fazer o fechamento das suas obrigações tributárias. Né? E como o deputado Justo falou, o custo Brasil é uma coisa que, se nós não tomarmos providências urgentes, não tem como fechar essa conta. Uma questão, é uma conta até de padaria. Sim. Não tem milagre. Ou nós resolvemos um problema de custo no Brasil, para diminuir também essa carga tributária, ou nós vamos ter que aprender a conviver com o Jeep Willis. Que aí eu convido para todos nós irmos para casa de Jeep, porque não tem outra alternativa. Então, muito obrigado, foi com grande prazer e respeito que eu pedi para ficar aqui, para cancelar meus compromissos, em respeito aos dois. Obrigado. Obrigado. Então, agora a gente vai passar para esse momento da entrega, né, do nosso símbolo, da nossa dor aqui, né, e
e nos colocar à disposição justamente para ampliar cada vez mais essa discussão. A gente faz esse movimento todo ano de feira do imposto, mas, obviamente, cada vez mais a gente precisa ampliar, ter mais pessoas que consigam transmitir e representar também essas nossas dores nas instâncias que são competentes para fazer essas mudanças e dizer que estamos realmente com um suporte, né, o Conselho de Jovens Empreendedores aqui de Santa Catarina, junto com a FACISC, como um suporte para essa discussão e para essa capilarização dessa discussão também, através dos nossos 80 núcleos de jovens empreendedores e os nossos 1.700 líderes que estão aí pelo estado de Santa Catarina, que obviamente são pessoas também muito representativas nos seus contextos sociais locais. Né? Então são formadores de opinião e que estão cansados e precisamos todos unidos melhorar essa condição para todo mundo. Então vamos fazer agora a entrega para os nossos deputados e dizer para o restante da nossa bancada de deputados federais lá em Brasília que vocês também vão receber esse Jeep e como símbolo da nossa preocupação com esse momento. Bom, então vamos fazer agora a entrega e isso vai ficar também salvo aí no nosso YouTube aí, como um momento de representatividade. Isso. E se continuar do jeito que está, o próximo vai ser uma Havaiana. Chegou? É nosso... Fotos. Seguram com a gente aqui. Seguram com a gente aqui para nosso símbolo aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. E vamos seguir essa discussão, que é muito importante para os nossos jovens empreendedores do estado todo e, com certeza, do país todo. Um abraço, obrigado a todos que estão acompanhando. Empolgante. Bruno, obrigado. Sim, obrigado. Obrigado. Obrigado.